Você tem a consciência da importância dos artesãos para a evolução da humanidade? Hoje vamos falar sobre a figura do artesão. Ao longo da história da humanidade, os artesãos eles se dedicaram a produzir o mais variado número de utensílios com uma imensa quantidade de materiais diferentes. Com a Revolução Industrial, esses artesãos começaram a diminuir de importância à medida em que se produzia vários tipos de utensílios de forma massiva e com preços muito mais baratos. E isso, ao longo da história, foi evoluindo de uma tal maneira que a maioria dos artesãos hoje em dia eles se dedicam mais à parte artística, que a máquina não pode substituir com muita eficiência, por enquanto. Então nós estamos vendo no mundo inteiro, como um todo, a diminuição da importância desse trabalho. No entanto, num momento de crise, num momento de convulsão social ou de caos, se a indústria parar, ainda que seja por um momento, a importância desses artesãos vai do 8 a 80 em pouquíssimo tempo. E aí nós ainda temos alguns nichos bem interessantes de trabalho de artesanato. Vamos começar pela Índia, né? A Índia e os seus arredores. Existem vários vídeos na internet mostrando os indianos trabalhando de forma bem interessante, ou seja, de forma artesanal. O que mais chama a atenção ali? Primeiro é a simplicidade do maquinário. Então, as máquinas que produzem aqueles produtos que os artesãos pretendem fazer, né? Eles são chamados de mestres artesãos. As máquinas são extremamente simples, são prensas muito velhas, muito antigas, fornos improvisados, foles improvisados, martelos, tudo que vocês podem imaginar é de maneira improvisada. Então não é aquela indústria de precisão como nós vemos, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos de uma maneira geral, no Brasil também. Pelo contrário, as oficinas são basicamente a céu aberto, as condições de trabalho são as piores possíveis, ou seja, normas de segurança não são respeitadas, tempo de trabalho não é respeitado, se trabalha até mais tarde, mas isso na Índia é muito comum. Então, para eles isso não chama atenção. Para nós que vivemos num país mais, vamos dizer assim, civilizado, ou melhor ainda, a Índia é civilizada, mas ela tem um sistema de castas, então aqueles que são os mais pobres não têm condições de mudar de posição social, isso de uma maneira geral, né? E então eles vão passar a vida inteira naqueles trabalhos de subemprego, mas de suma importância para a economia do país. Como eu disse, as oficinas são as piores possíveis. Muitas vezes não são nem oficinas, são estabelecimentos pequenos e o pessoal trabalha na rua, né? E o que eles produzem? Basicamente, o que chama atenção ali são as técnicas de metalurgia, tá? Então eles produzem, por exemplo, baldes, panelas, utensílios domésticos, concha, etc., concha, garfo, talheres. Eles produzem peças de caminhão. Então, eles pegam muito resto de navio. Todo mundo sabe que os navios velhos são vendidos, são levados, rebocados até a Índia e lá são desmontados, também em condições subhumanas, né? Inclusive com uma poluição muito grande ali da região. Mas esses pedaços de navio, então tanto as chapas de ferro, como por exemplo as correntes dos navios, elas são levadas para fundição, são esquentados, são prensados de forma bem rústica, bem artesanal. Porém, esses artesãos, eles trabalham, quando eles estão fazendo peça de caminhão, ou alguma peça para alguma maquinaria de uma maneira geral, apesar de toda essa improvisação, eles trabalham com paquímetro, né, que é um instrumento que serve para medir com precisão
as coisas. Então, se eles querem reproduzir uma peça, eles querem reproduzir uma peça naquele tamanho exato. Por exemplo, um eixo de caminhão. Tá? Então, eu vi um vídeo outro dia, eles fazendo eixo de caminhão com corrente de navio. A corrente era mais grossa, eles cortam, eles abrem aquele elo da corrente, passa como é que chama? Na forja, esquenta, leva para prensa, diminui o diâmetro, passa no torno, aí eles usam o paquímetro para poder fazer a medida para o torno ser exato. Então, as técnicas de metalurgia são extremamente eficientes. Eu vi um vídeo hoje deles produzindo baldes metálicos a partir de galão de 200 litros. Então aqueles galão velho de 200 litros jogado fora, eles refazem toda aquela chapa, eles limpam a chapa, tiram a tinta, fazem a prensagem, moldam as peças, fazem a solda. Às vezes não tem nem solda, às vezes é na base da precisão do uso do martelo. Então, assim, eles têm um conhecimento técnico muito grande para trabalhar dessa maneira, assim, muito improvisada. E, ao mesmo tempo, eles têm uma grande precisão nos seus produtos. Uma coisa que também me chamou a atenção é eles pegando motores, o núcleo do motor, tá? Que é uma peça de aço, mas ela tem uma série de fios de cobre. Então, eles pegam aquele núcleo do motor, jogam no fogo, queimam toda a parte plástica dali, tiram fora, tira todos os fios de cobre, derrete o cobre, faz fio de novo e refaz o motor inteirinho, tá? Sem maquinário, tá? E o motor funciona no final, então é impressionante. Consertar radiador, então essa indústria metalúrgica deles é muito vibrante, sendo que as condições de trabalho são as piores possíveis. Eu vi também outros vídeos sobre a China e alguns outros países asiáticos, mas a maioria deles é sobre a China, em que os artesãos trabalham em trabalhos um pouco menores, um pouco mais delicados. Então, provavelmente lá eles também devem fazer alguma coisa muito forte em metalurgia, mas o que aparece mais na internet são objetos de arte ou objetos de, vamos dizer assim, de beleza artística muito grande, pode ser uma mesa só, né? Um móvel, mas eles utilizam ferramentas extremamente antigas, martelo, o formão de madeira e serrote e coisas assim. É interessante que eles usam várias ferramentas que aqui no mundo ocidental nós iríamos utilizar a ferramenta elétrica para lixar, para cortar uma serra, por exemplo, para cortar e etc. E lá eles fazem sistemas de roldanas e pedal, como era antigamente as antigas máquinas de costura, e fazem aquilo funcionar, certo? Furadeira. Então a furadeira é simplesmente um pedaço de madeira com uma broca, e a broca normalmente é um pedaço de metal improvisado, não é uma broca normal que a gente tem, e através de um pedaço de madeira e um barbante eles enrolam aquilo, vão mexendo e vai girando embaixo. Então não tem furadeira elétrica, né? Então eles usam assim condições de trabalho muito antigas, muito antigas. Você percebe que são condições de 2, 3 mil anos atrás em que eles utilizam essas ferramentas para trabalhos extremamente delicados. Eles usam muito também a força da natureza. Então, por exemplo, o tempo, né? Eles vão fazer um trabalho com osso de boi. Então eles pegam os ossos do boi, fazem a limpeza, enterram esse osso e deixam 6 meses ali. Ou seja, força da natureza. A natureza vai decompor todas as carnes e manter apenas o osso. Em seguida eles vão lá, retiram esse osso e aí vão serrar, tá? A serra, como eu falei, com serra pedal ou à mão ou manual. Então eles vão serrar, vão tirar pedaços, vão padronizar os pedaços em placas retangulares, mais ou menos ali de uns 20 centímetros por 5, tá? Placas retangulares, vão desbastar essas placas até elas ficarem totalmente na horizontal, planas, com um tamanho padronizado, e vão fazendo várias placas de osso. Depois é que eles vão trabalhar, isso eles estão produzindo o material que eles vão utilizar. Por quê? Porque eles montam, por exemplo, um móvel, uma mesa, e eles fazem um desenho artístico, floral, num papel, cola em cima do osso, esse papel, risca, corta com uma serrinha pequena, manual, e vão tirando pedaços de flores feitas de osso,
e vão deixando de lado. Depois eles vão colocar em cima da mesa, desenhar, tirar com o formão, colocar aquele osso no mesmo nível. Então uma mesa de uma madeira muito bonita, toda enfeitada de florais brancos, como se fosse marfim. Então você percebe que aquilo ali são trabalhos de meses e meses e meses, tá? Utilizando tempo, água, fogo. Então eles utilizam muito esse processo de esquentar, de molhar e etc. Tá? E utilizam também muitos elementos naturais para o acabamento. Então colas, tintas, vernizes, ceras, tá? Tudo isso é feito de produtos naturais. Como é que chama? De seiva de plantas, mineral ralado e etc. Então eles também são muito habilidosos. E trabalham bastante também, principalmente no Japão, os encaixes de madeira sem prego. Tá? Isso é uma coisa que o Japão desenvolveu muito bem para suas estruturas, inclusive para suas casas. Tá? Na Europa nós também temos ainda, apesar de todo o desenvolvimento, os seus artesãos ali fazendo trabalhos muito grandes ainda de cordas artesanais, trabalhando com pedras em construções, então colocando as pedras para fazer base de casas, inclusive modernas. E para quem acha que é muito fácil isso não é tão facinho assim. Eu tive que fazer um muro de pedra aqui em casa, o negócio foi meio complicado. Trabalham muito com vidro soprado, principalmente na Itália, e fazem vários trabalhos com vidro. E com tecidos. Tá? Os tecidos em Portugal, na Espanha, são feitos muitos bordados, etc. Então tudo isso faz parte da nossa cultura, mas faz parte da nossa habilidade de produzir roupa, de produzir utensílios, de produzir motores, máquinas, etc. Mesmo quando toda a tecnologia falha. No Brasil nós temos um farto artesanato, principalmente na área artística também. Mas temos alguns artesanatos também de utilização, por exemplo, panela de pedra. Todo mundo conhece a panela de pedra, panela de barro. As panelas de alumínio que a gente encontra às vezes para vender na beira da estrada, que são feitas derretendo latinha de bebida, de refrigerante, né? E eles derretem, fazem os moldes e preparam panelas de alumínio mais grossas. Então nós temos também um artesanato muito pujante aqui no Brasil. Muita coisa de palha. A palha é uma matéria bem interessante. Tá? Então, sempre que vocês puderem, pesquisem, leiam, vejam, sejam curiosos em relação ao artesanato, porque nós ainda podemos precisar. Prepare-se e sobreviva.